Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje com a presença dos nossos amigos Reginaldo Cabral, Melque Alexandre, Gerailton Souza e Francisco de Assis. Começar mais uma vez agradecendo a todos pela audiência, pelo tempo que gastam com a gente falando sobre o Santa Cruz. A gente sabe que ouvir e falar sobre o Santa Cruz é sempre um prazer para quem ama esse clube. E gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência, por nos seguirem, por compartilharem os nossos assuntos. E vamos em frente. Para começar o nosso podcast de hoje, nós vamos tratar de alguns assuntos, inclusive analisar os adversários, alguns adversários que ficaram faltando serem analisados no podcast do início de Série C que nós gravamos. E vamos começar falando primeiro sobre o nosso Santa Cruz, né? A gente sabe que o podcast é sobre o Santa Cruz. Os adversários a gente vai comentar porque serão adversários do nosso Santa Cruz. Mas vamos começar tratando de alguns assuntos que são pauta da torcida do Santa nessa semana. Meu amigo Gerailton, nosso queridíssimo Fabiano está indo embora para o Operário, está de saída, está de partida, e eu gostaria de saber de você a opinião. Você vai sentir muita falta? Você gostaria de levá-lo no aeroporto? Ele foi um jogador importante, podia ir embora tranquilamente. O que é que você tem para falar de Fabiano, meu querido? Maurício, falar de Fabiano é sempre uma honra, né, gente? Porque Fabiano vai embora mesmo, eu só acredito quando ele entrar no avião. Entrar no avião, eu vou acreditar que o Fabiano vai embora. Porque vai saber, né? Santa Cruz tudo é possível. Olha, eu não vou sentir falta do Fabiano, não. Acho que a torcida, pelo menos a grande parte, não, né? Porque a gente tem grupo aí de WhatsApp que sente falta, já estão sentindo falta de Fabiano, né? As viúvas de Fabiano já estão surgindo, mas infelizmente o Fabiano ele não deixa uma história positiva no Santa Cruz, né? Nesse período que esteve aqui no time, né? Muito, muito infeliz, né? Fabiano é um jogador rodado, não é um jogador inexperiente, mas no Santa Cruz a gente não viu essa experiência do Fabiano, né? O Fabiano ficou a dever muito, né? Um jogador aparentemente limitadíssimo, não passa confiança, nem apoia nem defende, a gente não consegue entender. Acho que é por isso que Itamar e Salgueiro colocou ele no meio de campo, né? Colocou ele na linha, né? Ele nem ataca nem defende, ele tá ali. Francisco diz que é melhor um Cone do que Fabiano, né? Então, Fabiano não deixa saudade e provavelmente vai para um clube de Série B, né? Acho que a gente não entende de futebol mesmo, não. Um time de Série B está contratando o Fabiano aí, possivelmente é o Operário, né? Que é do Paraná também. Eu acho que ele já passou nesse. Empresário. Acho que ele já passou lá, né? Acho que ele já passou no Operário. E a gente vai ficar com essa lacuna aí, mas a gente viu que no último jogo a gente vive sem Fabiano e vive muito bem, né? O Célio deu conta do recado ali, mesmo não sendo da posição, né? Ele também está improvisado, o Célio é mais zagueiro, mas acho que Célio dá para suprir ali até a gente fazer uma nova contratação. Mas Fabiano, vai na paz, segue tua vida, meu irmão, deixa o Santa Cruz em paz. Meu amigo Francisco, diga lá o que você acha da saída de Fabiano, o que é que achou da passagem dele, se ele deixa saudade, amigo. Eu lamento, sabe? Lamento que tenha sido só agora. Essa partida poderia ter sido um pouco mais cedo.
Poderíamos ser poupados, por exemplo, de ver aquele recuo naquela cobrança de pênalti da semifinal, e seríamos poupados de vê-lo atuando, entrando em campo para atuar na lateral. A verdade é que a passagem de Fabiano no Santa Cruz foi apagadíssima. Eu não consigo destacar um jogo, separar um jogo aqui e dizer que neste jogo Fabiano foi bem. Aliás, a gente não consegue lembrar de um jogo aqui em que Fabiano sequer tenha sido razoável. Tanto é que Célio Santos, improvisado na posição, atuava melhor do que ele. Pronto. Fabiano fez alguma falta sábado contra o Paysandu? Nenhuma. Nada. Alguma falta ali? Nada. Não deixou assim nenhuma saudade. Estava sendo apontado como desfalque porque tio Chico, por teimosia, mantinha o cara como titular. Mas, a grosso modo, desfalque não foi. E como o Geraldo lembrou, muitas vezes o grupo, conversando, vai colocar quem no lugar de Fabiano? Não, coloca um Cone. Você coloca um Cone, que pelo menos dá para você suprir. Agora, falando sério, a passagem dele foi terrível, terrível. Enquanto está indo para a Série B, salvo engano, está indo para o Operário, né? Lá do Paraná, talvez o Operário esteja fazendo na Série B o que o Santa Cruz fez na Série A. É bom lembrar que o Santa Cruz contratou Danilo Pires para jogar a Série A. Danilo Pires, que estava no Bahia, o Bahia estava na Série B, o Bahia já não queria mais o camarada para a Série B e o Santa Cruz quis para disputar a Série A. E se a gente recuar um pouco no tempo, sabe, 2006, Romerito Jatobá contratou o Wilson Surubim para disputar a Série A. O Wilson Surubim tem uma Série A no currículo graças a Santa Cruz. Então, não quer dizer muita coisa, não. O fato é que não vai fazer falta. Professor Reginaldo, sua pincelada aí sobre Fabiano, o que é que achou da passagem dele e se ele faz falta, amigo? Fez falta ao Paysandu sábado, porque ele é um jogador que, além de ser improdutivo, muitas vezes ele atrapalha o time. Ele joga contra o próprio time. Eu fico impressionado com duas coisas, no caso Fabiano. Primeiro, com o poder dos empresários. Impressionante a capacidade que esses caras têm de fazer com que um jogador que nada produz transite em clubes e até um certo nível, não é? Nós temos N exemplos aqui, não é? O Francisco acabou de falar de Wilson Surubim, não é? Nós temos um zagueiro aqui do Coirmão que foi praticamente jogado fora e hoje é titular do Fluminense. É uma coisa impressionante. E assim, eu fico impressionado. A segunda coisa é que a torcida Santa Cruz é uma torcida tão carente que para o cara ser ídolo, o cara não precisa fazer muita coisa não, devido à carência da torcida. Vide, até hoje em dia, as pessoas ainda pedirem Caça-Rato, Renatinho, e mesmo com essa carência, mesmo nessa carência, o Fabiano não conseguiu ter uma voz relevante que venha a defendê-lo. Racional, né? Porque o indivíduo, para defender Fabiano, deve estar num estado de irracionalidade. Então, assim, não faz falta nenhuma. Fabiano, o futebol que ele mostrou está muito abaixo do que o Santa Cruz e das competições que o Santa Cruz vai jogar, no caso agora a Série C, e vai fazer falta não. Né? Vai hoje, eu acho que ele sai hoje, né? Volta com a delegação do Operário que vai jogar com o Náutico daqui a pouco. Ok, amigos. Vamos para a nossa próxima pauta do programa, que é a chegada de mais um ponta, né? Eu falo mais um porque nós temos alguns no elenco, mas que ainda não se mostraram suficientes para o que a gente precisa, nem para o Pernambucano, nem Copa do Nordeste, muito menos para a Série C. A chegada do atacante Negueba, que fez uma boa Série C ano passado pelo Globo, foi contratado pelo Vitória, mas não foi muito aproveitado lá no Vitória e está vindo para o Santa Cruz. Amigo Melk, o que é que você tem de conhecimento sobre Negueba? O que é que achou da contratação? Ele vai ajudar o Santa Cruz nessa Série C? Eu queria dizer que de Negueba, o que eu consegui relatar e ver, é que ele no Globo fez uma boa participação no Globo.
Tanto é que contra o Santa Cruz a gente pôde perceber isso, que ele atazanou nossa zaga, né? Tanto é que foi para o Vitória. Dando ênfase em uma coisa. Ele foi contra o Sub-23 do Vitória. Ele não foi contratado para o profissional. Então, tem uma passagem lá apagada, né? Uma passagem lá apagada, mas que até olhei aqui no Twitter e que viesse o Negueba do Globo e não o Negueba do Vitória. Se for o Negueba do Globo, tem muito que ajudar o Santa Cruz. Professor Reginaldo, o que é que o Diga senhor lá, sabe aí de Negueba? Vem ajudar o Santa Cruz nessa Série C? Negueba, juntamente com o Romarinho, fez durante 2 anos seguidos um bom papel no Globo, na Série C. E eu afirmo isso não por ele ter jogado, infernizado a nossa defesa, porque infernizar a nossa defesa qualquer jogador faria, porque o nosso time era muito ruim, mas porque ele de fato mostrou um bom futebol. Foi contratado pelo Vitória, Romarinho foi contratado pelo Fortaleza. Aí tem a questão do destino, né, cara? Quis o destino que Romarinho fosse para um time que estava estruturado economicamente, administrativamente e tecnicamente. E Romarinho hoje é um destaque no Fortaleza. Já Negueba foi contratado para um time que estava desestruturado financeiramente, administrativamente e tecnicamente, que foi o Vitória. Lembrando, Vitória teve eleição no meio do ano passado, quando Paulo Carneiro assumiu, o Vitória estava prestes a cair para a terceira divisão. Não é? O Vitória estava arrasado. Então, ele teve o azar de pegar um time que não desse a ele condições para que ele rendesse. Mel tem razão, ele foi contratado para o Sub-23 do Vitória. A Vitória passa por uma crise econômica, o Sub-23 do Vitória foi fechado, não é, devido a... Acabou, e aí o Vitória não tinha como permanecer com o jogador, e aí ele foi devolvido ao Globo e emprestou ao Santa Cruz. Tem características arísticas, se notabilizou também no Globo por ser um bom batedor de falta, o que é muito raro hoje em dia nos times, né, terem bons batedores de falta. E a gente espera que venha somar, né? Espera que venha somar. Fazer juízo de valor anterior, a priori, é muito difícil, né? Vamos esperar ele chegar e torcer para que ele dê certo. Ok, meu amigo Reginaldo. Outro assunto que é pauta agora, nesse exato momento, nos grupos de WhatsApp, no Twitter, e no geral da torcida do Santa Cruz, são os possíveis empréstimos, né? Do Patrick Nonato, Ítalo Henrique, Napão, Felipe Almeida e Felipe Gabriel. Vocês veem alguma possibilidade de um desses jogadores que deveriam ser aproveitados no nosso elenco? Maurício? Teriam espaço? Sim. Ou vocês realmente acham que podem ser emprestados sem nenhum problema? Fala, Mel. Para mim, três deles podem ser muito aproveitados, viu? Um é o Felipe Gabriel, que é um zagueiro que por algumas vezes fez o papel de lateral esquerdo, jogando no Santa Cruz. Se vocês não salvam engano, foi dele o cruzamento para o gol de William Alves contra o Náutico e o cruzamento dele com o gol de Patrick Nonato na estreia do Pernambucano. Enfim, para mim, era para ser aproveitado, entendeu? Mesmo que seja para compor elenco. Outra peça que para mim tem que ser utilizado, que poderia ser utilizado, é o Felipe Almeida, que é um ponta da base. A gente viu aí jogos dele da Copinha e precisamos de pontas, né? O Negueba chegando aí, mas isso só acrescenta. E também falo sobre o Adriano Napão. O Adriano Napão, eu tenho uma curiosidade em poder
ter visto ele jogar de perto, que foi na inauguração do CT do Santa Cruz, lá em Aldeia. E venhamos e convenhamos, é um atacante, ele joga de centroavante. É um atacante muito interessante, ele é muito interessante. Tanto é que o Santa Cruz fez um empréstimo nesse mesmo ano, levando o Adriano Napão para o Coritiba, para pegar experiência. Teve destaque lá no Coritiba, foi destaque no Coritiba, fez muitos gols lá, certo? É um atacante muito proveitoso para o Santa Cruz. Não sei por que possa ser esse nome ventilado aí para empréstimo, mas acho muito interessante esses jogadores aí que poderiam ser aproveitados. Maurício, Diga, professor. veja só. Antes de entrar na questão dos atletas a serem emprestados, há uma conversação bem adiantada do Santa Cruz com o Igor Leite, que é um meia clássico. Jogou no ABC e jogou o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. Então, as conversações, e eu apurei a informação com Arthur Gomes, as negociações estão bem adiantadas. É possível que o Igor Leite, que já é pretendido há algum tempo, venha a acertar. Né? Então, é só a informação. Veja, eu concordo com o Mel no sentido de que os caras têm potencial, mas eu tenho duas coisas a se considerar aí. Primeiro, da mesma forma que a gente pega jogadores emprestados de outros times, para que eles ganhem cancha aqui, como foi o caso do Jadson e o do Cleiton, que veio do Atlético do Paraná, a gente está fazendo isso. A gente não está perdendo os jogadores. Eu acho que eles poderiam ser aproveitados, mas não agora. Eles deveriam ter sido aproveitados. Eu acho que o momento passou. Era para ser lá atrás. Agora, o momento psicológico da torcida do Santa Cruz é muito desfavorável para a entrada do menino da base. Por quê? Porque aí a cobrança vai ser muito grande em cima do menino, não é querendo que o menino seja um agente solucionador. Então, eu acho que a chance a esses garotos deveriam ser dadas no início do trabalho, não agora. Agora tem que ser um cara já pronto, que é para poder jogar. Entende? Então, assim, não é que eu seja contra o aproveitamento do menino, pelo contrário. Mas eu acho que o timing foi perdido. Era para aproveitar a boa fase deles, da volta da copinha, e pegar eles e botarem para jogar. Mas não. Deixa a coisa degringolar. O Santa Cruz vem a 4 jogos sem marcar gol, praticamente, 5 empates, 4 de 0-0. A cobrança em cima do setor ofensivo está muito grande. Aí você pega um menino desse que tem potencial para botar no ataque e ser cobrado por essa escassez de gol, quando ele não é o culpado, é difícil. Então, deixa os meninos pegarem cancha. Não vejo problema, não. E o último aspecto que eu falar em relação à questão da base é que o Santa Cruz perdeu essa característica de ser um clube formador. Infelizmente. Eu acho que só na década de 70 era que formava. O Santa Cruz, no máximo, é um clube que revela jogadores. O Santa Cruz não forma mais atletas. A categoria de base do Santa Cruz já não tem estrutura para a formação de atletas. Quando eu falo não tem estrutura, eu estou falando de mão de obra, mas não necessariamente só de mão de obra. Existem pessoas competentes trabalhando lá. Mas é de estrutura, de fato, para formar um atleta com seus fundamentos, para que ele suba para o profissional pronto. Nós, no máximo, conseguimos revelar jogadores. Tanto prova que muitos times contratam jogadores nossos e põem de molho em seus respectivos times de sub-20, sub-23, para que eles ganhem fundamento para depois ser utilizado no profissional. Meu amigo Francisco, meu amigo Gerailton, vocês têm algo a falar sobre esses possíveis empréstimos, O amigo? que eu tenho a Francisco, falar é o pode- seguinte. O que eu tenho a falar é o seguinte, chamar a atenção para um fato. De um desses jogadores, o Adriano Napão, né, que foi lembrado aqui por Melk, que já passou pelo Coritiba, ele não está tendo a menor chance com o tio Chico. Ele sequer foi para o banco em nenhum dos jogos. Em nenhum dos jogos ele foi para o banco. Não foi sequer, por algum motivo,
Itamar não viu potencial nele para sequer figurar no banco ou jogar nesses jogos de várzea aqui, com todo respeito ao Campeonato Pernambucano. Porque eu acho o seguinte, a hora de testar o camarada é no estadual. E passou o estadual todo, o camarada nem... É como se não fizesse parte do elenco. Assim fica meio que difícil aproveitar, né? O chamado aproveitar o pessoal da base. Porque, por exemplo, vamos lembrar aqui de Vitor Rangel. Embora ele estivesse jogando fora da posição. Qual é o raciocínio que eu faço? Porque se na base não tem ninguém capaz de fazer o que Vitor Rangel vem fazendo, a base tem que ser desmontada. É verdade. Se na base não tem um lateral que jogue pelo menos no nível de Fabiano, esse cara tá fazendo o quê tentando ser jogador de futebol? É verdade. Vem isso na minha cabeça. Tá certo que falta experiência, mas olha, se no estadual não serve, é complicado você botar o camarada para adquirir experiência, esse camarada vai jogar quando? Então, por esse raciocínio, ele tem que ser emprestado mesmo. Que é para ver se adquire experiência em outro lugar. E seria interessante, Francisco, o empréstimo desses jogadores durante até o Pernambucano, porque o torcedor veria de perto esses jogadores. Um Adriano Napão poderia ser emprestado a um Retrô, a um Central, Exato. a um Salgueiro, como aconteceu com Gilberto, antes de 2011, jogou no Vitória de Santo Antão, não é verdade? Veracruz, né? Jogou no Veracruz, jogou em outros times do interior, e seria interessante. Como será interessante se o Santa Cruz realmente tiver uma organização, o empréstimo desses jogadores para clubes de Pernambuco que vão jogar uma Série B, entendeu? É interessante esse tipo de empréstimo. O problema é o que você diz. Como é que, se um jogador não tem a capacidade de fazer o que Patrick Nonato fez em alguns jogos em que foi escalado no Santa Cruz, Exato. ele não pode ser jogador de futebol. Exato. Gerailton, amigo, seu comentário sobre esses Maurício, possíveis eu acho empréstimos. que o pessoal aí já foi bem feliz e no Santa Cruz tudo é muito complicado, tudo muito nebuloso, né? A transparência do Santa Cruz se assemelha ao Capibaribe. Porque o momento realmente de colocar jogador é no começo da temporada, né? Isso chama-se planejamento. Recentemente eu vi o Luxemburgo falando aí, depois de ser campeão paulista, claro que é um Palmeiras, a gente tem que guardar as devidas proporções, mas o caminho é o único, é o mesmo, né? O Palmeiras vem numa nova metodologia de enxugou o elenco, né? E hoje tem 10 jogadores que vieram diretamente da base, né? Com 2 se destacando e um deles batendo o último pênalti da final do Campeonato Paulista, né? Um moleque com personalidade. Claro que não surge todo dia um jogador como esse, mas no Santa Cruz a gente não vê isso, né? A gente não vê o planejamento, a gente não vê o jogador, como você falou, Maurício, sendo emprestado para um clube do estadual que ele possa se destacar, ser vitrine, né? E, na verdade, o Santa Cruz virou vitrine, como o professor Reginaldo falou aí, né? A gente não forma mais ninguém, a gente só revela. E esse revelar deixa muito pouco para os outros. deixa muito pouco dinheiro no caixa do clube. Essa é a grande verdade, quase nada. Então, senhores, por falar em jogadores e em possíveis empréstimos, nós tivemos outro assunto relacionado a empréstimo que tomou conta de discussões na torcida do Santa Cruz, que foi o empréstimo do lateral esquerdo Jadson, de 17 anos, da nossa base, direto para o Flamengo, a base do Flamengo, né? O que é que os senhores acharam desse empréstimo? Alguém conhece Jadson? Eu reconheço que não conheço o menino, certo? Alguns dizem que lembram ele da Copa São Paulo, eu não lembro. Mas
se o Flamengo veio aqui e buscou esse valor da base do Santa Cruz, algo de futebol ele deve mostrar, né? Falando em Jadson e empréstimo ao Flamengo, eu estava ouvindo ontem o relato de um responsável pela base do Palmeiras. Gerailton falou do Palmeiras agora há pouco, e esse responsável pela base do Palmeiras foi contratado do Palmeiras porque era da base do Vitória da Bahia. Inclusive, 2 dos destaques do Palmeiras hoje, que é o Gabriel Menino Patrick de Paulo. e outro jogador que eu não me lembro. Não, Patrick veio da Taça das Favelas do Rio de Janeiro. É outro jogador que é Veron. O nome dele é alguma coisa Veron. Esse mesmo foi destaque na seleção profissional que está trabalhando brasileira. É Gabriel Veron. Justamente. Esse mesmo profissional que está trabalhando no Palmeiras hoje, que veio do Vitória, disse que tirou os 2 da base do Vitória e levou para o Palmeiras. Ou seja, a base do Vitória continua correndo atrás e revelando bons talentos, né? Maurício, E a nossa base... a base do Vitória está sucateada e manipulada por empresários, mas já foi uma base extremamente forte. Com a chegada de Paulo Carneiro ao poder, o retorno de Paulo Carneiro, há um trabalho na reestruturação das categorias de base com o controle do clube e não com o controle dos empresários. Vitória foi um celeiro, né, de revelação de jogadores. Inclusive jogadores que sequer passaram, inclusive, pelo time profissional. Isso. E foram lá para a Europa. O caso de Hulk, o caso de Davi Luiz, né, o caso de Dedimar, enfim, uma série de jogadores. Isso, a gente lembra de Dida, Alex Vampeta, Alex Alves, Edilson foi do Vitória também, né? Alex Alves, Paulo Isidório, Júnior, lateral esquerdo, né? Então é verdade, uma base de respeito. Davi Luiz, né? Davi Luiz, Bebeto. E isso, Davi Luiz. Nós estávamos falando da nossa base até em um grupo de WhatsApp ontem, nosso grupo, né? E eu comentava de que o Santa Cruz, ele nasceu com a sina de ser importante para o futebol. Porque desde que nós conhecemos o Santa Cruz é uma bagunça estrutural. O Santa Cruz foi exemplo nos anos 70, né? Dos anos 70 para agora, o Santa Cruz se tornou uma bagunça cada vez pior, chegando no ápice da mediocridade nessa década agora. Exato. Não é verdade? Mas o Santa Cruz revelou capitão de título de Copa do Mundo, Ricardo Rocha, revelou um jogador melhor do mundo, Rivaldo. E um dos melhores das Copas, né? Então, como a gente Maurício, não cometa isso, o agafe justamente. de esquecer de Zequinha. Zequinha foi... A Copa 62. Exatamente. Foi Copa de 62. Estava no time do primeiro supercampeonato Santa Cruz. Diogo, Aníbal, Sidney, Zequinha, Aldemar, Edinho, Lanzoninho, Faustino, Rudimar, Mituca e Jorginho. Saiu daqui para o Palmeiras seleção. Fé Maria. Que mente. King Kong era Sagui. Professor, eu não poderia jamais esquecer de Zequinha, porque eu não o conhecia. Super campeão 57. Por isso, exatamente. Por isso é bom, por isso é uma honra ter o senhor e o nosso amigo Francisco aqui. Tá vendo aí, Francisco? Então, vamos bater palmas para vocês e para Zequinha também. Ele marcou época no Palmeiras e o Palmeiras foi direto para a seleção campeão mundial. Né? Poucas pessoas, quando falam em campeões mundiais, lembram muito de Ricardo Rocha e de Rivaldo e se esquecem de Zequinha. Que foi o primeiro, né? Deixa eu só... Com o Vavá. O Vavá também era pernambucano. O Vavá foi de esporte. Deixa eu só relatar aqui um jogador que está sendo um dos destaques
do Porto de Portugal, que foi da base do Santa Cruz. Otávio. É Otávio que o Inter levou, né? Foi do Que salão, levou o Inter. salão. Isso. Foi do futsal do Exatamente. Santa. Foi do futsal do Santa, O né? Inter pegou ele naquela fase que o Inter caiu. Inclusive jogou contra o Santa Cruz aqui na Série B. Isso. Não foi? E depois Exatamente. foi vendido ao Porto. Ao Porto. E sendo destaque lá, viu? Só isso. Então, o que é que meus amigos acham da ida do Jadson para o Flamengo? É mais uma oportunidade que o Santa Cruz está tendo de mandar um jogador e ganhar dinheiro? Ou o Santa Cruz está mandando o jogador porque é uma bagunça tão grande que não consegue segurar um jogador da base e tem que fazer um acordo com um time maior para ganhar pelo menos Se uma esse porcentagem seu desse questionamento- jogador numa Se esse negociação seu futura? questionamento, viu, fosse Meu prova amigo Gerailton, de vestibular, eu escolheria a alternativa assim, ambas estão corretas. Mas é isso mesmo. letra C, Pois né, é. professor? Todas as É isso alternativas que mesmo. estão corretas. O clube não vai ganhar dinheiro, porque o histórico já mostra isso. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro das negociações de Santa Cruz. Ah, eu sei. A gente sabe. Pois é. Eu vou repetir. A transparência do Santa Cruz se assemelha à do Capibaribe. Desculpe, Capibaribe, está fazendo essa comparação com você. Belo Rio. Um rio importantíssimo na nossa cidade. Mas não há transparência, né, Maurício? É difícil você saber o que acontece com os jogadores do Santa Cruz. As negociações são ocultas demais, né? Você não consegue saber, por exemplo, a história é que o Jadson Santa Cruz tem 90% dos seus direitos. E o Flamengo vai ter 60%, pode adquirir até 60%. Mas 90% de quanto? 60% de quanto? 90 de 0 a 0, 60 de 0 a 0. A gente não sabe. A gente nunca sabe, né? E como eu estava falando anteriormente, se o moleque estava bem, se é um moleque que vinha se destacando, era para ter colocado no grupo desde o começo do ano, logo após a Copa São Paulo, né? Que é uma das últimas que a gente, sei lá, se destacou, né? A gente tem muito destaque na Copa São Paulo. E aí a gente não vê esses garotos sendo aproveitados ali no time profissional, um ou outro, né, que vem, que vai. E você vê os outros times aproveitando suas bases, porque investem na base, né? Então, a partir do momento que um jogador desse vai para o Flamengo, a gente não é menino, a gente sabe que não vai à toa. Né? A coisa já vai amarrada, essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Quando vier a história do que aconteceu, já foi, já passou. Aí quem paga toda essa conta é a diretoria posterior que vem, né? Porque você já tem um jogador atrelado, um contrato já feito, que ninguém sabe o que é, para onde vai, quanto vale, e a gente fica nessa, né? Você vê, a gente está sem lateral esquerdo. Né? Esse ano a gente não teve lateral esquerdo, né, Francisco? Exato. Tivemos Nós não cones. tivemos lateral esquerdo esse ano. Pois é. Por que esse moleque, esse menino, no bom sentido, não foi para fazer parte do grupo? Por que ele não era um banco do Fabiano, por exemplo? Por que esse moleque não começou a ser introduzido aos poucos? Agora a gente não estaria sofrendo. O Fabiano foi embora, né? Subiria naturalmente. A gente não vê isso, então é falta de planejamento o tempo todo. Ô, Gerailton, eu escutei hoje, escutando um dos programas que falam do Santa Cruz na Rádio Pernambucana, inclusive o programa que o nosso amigo professor Reginaldo Cabral faz comentários, que é o Santa Meu Eterno Amor. O apresentador do programa, o Léo Silva, levantou uma questão interessante sobre Jadson, que pode ser discutida aqui também. O empréstimo desse jogador tem dedo do técnico? Será que o técnico observou o jogador e não quis contar com ele no elenco principal? Eu acho que sim. Olha, Pode ser. Eu acho que sim. é nebuloso, viu? Eu acho que sim. Eu acho que ele deve ter olhado o jogador, não deve ter visto no jogador
a confiança que ele viu em Fabiano, não é? O olhar de treinador é uma coisa absurda. O treinador, quando ele se Olhar apaixona sedutor. por determinado... Exato, mas é sério. Treinador tem sério, é? teimosias treinador tem teimosias que o torcedor não consegue explicar, não é? Então, talvez ele não viu no garoto, não é, o potencial e a confiança que ele viu em Fabiano. A pergunta é, qual o potencial e qual a confiança Fabiano tem? Nenhuma. E é isso aí. E Gerailton, nunca duvido dos contratos que o Santa Cruz faz. O Santa Cruz é um clube que desafia a física, ele consegue dividir nada para dois. É difícil. É isso, vamos aguardar, né? Vai ser mais um nome aí, Maurício, que a gente vai esquecer, tá? Vai ser mais um nome. Daqui a um mês todo mundo esquece de Jadson, aí daqui a 2 anos ele surge. Aí quando a gente vai ver, o Santa Cruz não ganhou nada mais uma vez. Agora, o que foi noticiado é que o Santa Cruz permanece com 90% do valor do passe dele. Então, isso... No contrato tem, se o Flamengo comprar, tem que comprar, se eu não me engano, é 40%, o Santa Cruz DT 60%. Ainda 60%. Então, assim, na teoria, pelo que a gente sabe, como o Santa Cruz é uma água turva, feito o Geraldo falou, é difícil. Mas no que foi falado, o contrato de todo não é ruim, não é? Agora, o grande questionamento da gente é, estamos sem lateral esquerdo, estamos emprestando lateral esquerdo. Então, a gente não entende isso, né? Eu fico esperando, aguardando alguns reforços chegarem do Flamengo para o Santa Cruz já, viu? Será? Aqueles jogadores que o Flamengo não quer lá nem para compor elenco do Sub-20. Aí vem para cá, como a gente tá vendo, vindo jogadores do Vitória para cá. Fabiano. Como engolimos agora o Negueba. do Botafogo com o Varley. O Atlético Paranaense agora, gente. Isso. Jogadores que foram do Atlético Paranaense, pelo menos até agora, não é possível que a gente não tenha jogador melhor aí. Mas veja só, essa troca, eu não vejo ela como um todo como ruim. É um intercâmbio, né? É um intercâmbio. Agora, apesar que o Santa Cruz não tem nada para... o problema é que você vai trazer desse intercâmbio. Por exemplo, o Fortaleza, ele tem um jogador espetacular, que geralmente entra em todos os jogos, eu acho que é Yuri alguma coisa. Yuri César. Ele estourou a idade no Flamengo. Ele estourou a idade no Sub-20 do Flamengo e foi emprestado ao Fortaleza. Yuri César. E é um jogador de um potencial incrível. Assim, eu não vejo isso como ruim, não. Agora, o problema é que, às vezes, o dedo é podre, né? A gente escolhe os piores. Ou talvez, né, a gente pegue a raspa do tacho, eu não sei. É isso aí, senhores. Então, vamos fechar aqui essas pautas do programa e vamos agora passar a analisar os nossos adversários. Cada um dos nossos amigos vai falar de um adversário, os destaques, o que eles conseguiram estudar e trazer para a gente informações. E vamos começar com o Ferroviário. Nosso amigo Francisco de Assis vai trazer as informações sobre o lá do Ceará, né, Francisco? O Tubarão, né? O Ferrinho, o Ferrão, como alguns chamam, que está liderando, né? Rememorando o Mané Queiroz, se o campeonato terminasse hoje, ele seria o líder dessa chave. Ferroviário por 2-0 o Botafogo da Paraíba. Que gosta de aperrear o Ferroviário. Ferroviário que gosta de nos aperrear, né? Na Série C. Esqueçamos o ano passado, daqueles que fizeram 6 pontos em cima da gente. Nessa temporada, o Ferroviário fez 16 jogos. 15 pelo Cearense e 1 pela Série C, que foi domingo. Eles têm 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. 15 gols marcados, 10 sofridos. Então, um saldo de 5. E começaram o campeonato bem na questão do resultado, mesmo estreando 5 jogadores, né? E
eles estavam numa situação muito parecida com a do Santa Cruz. 6 titulares não puderam jogar no domingo. Então, o Thiago Costa, que todo mundo aqui conhece bem, e esse ano disputou o Pernambucano pelo Retrô, estreou domingo. Os 2 volantes do time estrearam domingo também. Siloé, que voltou, é uma cria do Ferroviário, e voltou o negócio de uns 10 anos depois. Siloé, que nós conhecemos aqui, né? Estreou domingo. E o William Lira, que disputou o estadual pelo Retrô, foi vice-artilheiro aqui, já estreou por lá. Os volantes que eu falei que estrearam foram Lucas Huck, que fez gol, e Diego Lorenzo. Lorenzo, O artilheiro deles lá é o Wellington Rato, que fez o gol de pênalti. É o artilheiro da temporada lá, está com 5 gols, o artilheiro do time. Marcelo Vilar voltou, né? Enquanto Marcelo Vilar estava no Ferroviário, ano passado, eles estavam bem. Vocês devem lembrar que eles lideraram boa parte da competição e depois caíram de produção. Ou seja, quando o Marcelo Vilar foi para o Bragantino, se eu não me engano. Eu não sei. O Marcelo Vilar foi para o futebol paulista e assim, do meio para o final do campeonato, e aí eles assim, de 21 pontos, parece que fizeram 2. Pronto. Eles caíram de produção vertiginosamente. Foi. Eles vinham sendo a sensação do campeonato ano passado. No Cearense, eles foram eliminados pelo Ceará, né? Ele foi eliminado na semifinal do Cearense. Assim, tem uma perspectiva boa, eles estão animados com o Marcelo Vilar. Marcelo Vilar é o que Givanildo foi aqui durante muito tempo. Givanildo, Martelotti, aquele treinador que chega e dá certo naquele clube. E agora, eu acho interessante, viu? Thiago Costa. Dizem que eu tenho algo pessoal contra Thiago Costa, porque é um jogador que eu jamais gostei, nem nos melhores momentos dele no Santa Cruz. Eu quero ver se o Ferroviário vai contratar Thiago Costa mais de uma vez. Que observe o currículo do Thiago Costa. Só existe um clube onde ele jogou mais de uma vez, que é o Santa Cruz, que foi 3 vezes. Ninguém contrata Thiago Costa 2 vezes, não. Mas não sei se... E foi o melhor lateral esquerdo do nosso campeonato. A gente vê como é que está o nível do campeonato pernambucano. O Thiago Costa, que nunca foi um excelente jogador e que está abaixo do nível que ele costumava jogar, foi o melhor lateral do campeonato pernambucano. E depois o venenoso sou eu. Só para constar aqui. E depois o venenoso sou eu. Incrível. Que é isso, professor? Diga, meu. Ô, professor, quem tem Fabiano pode falar do lateral esquerdo de ninguém? Podemos não, realmente podemos não. E tem amigo meu que fica lembrando, xingasse tanto Thiago Costa, vê quem é o lateral do Santa Cruz agora. Mas ele não foi embora, vocês falaram? Ressuscitaram o Fabiano agora? Ô, Francisco, no podcast passado a gente tinha falado uma coisa que é bom a gente ressaltar novamente. O sarrafo do Ferroviário é alto, é Fortaleza e Ceará. Então, a gente vê no futebol... E ele só caiu dentro do Ceará, viu? Ele estava na semifinal para o Ceará. A gente tem as rivalidades internas, né, assim, locais, que é bom, futebol, assim. Mas às vezes é muito ruim um time disparar e estar num nível muito alto e os outros não. Veja o caso do nosso co-irmão. Durante muito tempo, a década de 90 foi uma década de supremacia, onde eles fizeram um super time e nós estávamos quase num processo de falência. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu a médio e longo prazo? Isso deixou eles numa zona de conforto ao ponto deles não precisarem se esforçar, porque qualquer time que eles faziam, eles eram campeões. E isso levou eles para baixo. Você pode ver que a médio e longo prazo eles começaram a ser rebaixados com uma certa frequência. A mesma coisa aconteceu com o Cruzeiro em Minas Gerais, não é? A mesma coisa, não é? Então, no caso do Ceará, o sarrafo do Ferroviário é Ceará e Fortaleza, que estão com 2 times muito bons, muito organizados. Exatamente. Então, o nível, o parâmetro de nível deles é muito acima do nosso, não é? Tem que ser considerado. A mesma coisa para o Vila Nova, que embora esteja numa fase ruim, tem como parâmetro 2 times da Série A, que é o Atlético e o Goiás.
E para quem estreou 5 jogadores domingo, né, isso é metade do time, eles foram bem. Verdade. Conseguiram uma boa vitória diante do Botafogo da Paraíba. Embora a gente saiba que, como a gente comentou no podcast passado, o Botafogo está num momento de baixo astral puro, né? Turbulento, né? Baixo astral puro. Depois que. É aquele negócio, eles perderam para o 13. É feito aqui, quando perde para o Sport ou quando o Sport perde para o Santa Cruz. Desestrutura, desestabiliza, né? Aí eles estão com a moral baixa. Mas já começaram o campeonato bem. Estão liderando junto com o Remo. Ok, meu amigo Francisco, trouxe aí as informações sobre o Ferroviário. O próximo time da nossa lista é o Imperatriz do Maranhão, poderosíssimo, que ficou na nossa frente na Série C do ano passado. Fala, meu Melk, querido. traz aí as informações do Imperatriz. Bem, Maurício, não tem tantas informações concretas do Imperatriz, porque o Imperatriz teve casos de Covid, né, no elenco. No todo foram 12 casos de Covid. E tem até uma notícia interessante sobre o Imperatriz, que um grupo de empresários, de investidores, assumiu o departamento de futebol do Imperatriz. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Só sei que vai ser aquela gerência desse grupo de investidores agindo dentro do clube. O Imperatriz, que teve o seu técnico que pediu a sua demissão, que foi o Paulinho Kobayashi, né? E quem assumiu foi o diretor, que foi o Luiz, o Luiz dos Reis, que até estava no Sobradinho de Brasília. O Imperatriz, ele é o 7º colocado, né, da classificação da Série C. No caso, ia jogar contra o 13, mas esses casos de Covid, o jogo foi adiado. Alguns resultados que o Imperatriz fez antes desse jogo que foi adiado: perdeu para o Sampaio e ganhou para o Pinheiro. Ganhou para o Pinheiro. Teve alguns reforços do Imperatriz para a Série C: 2 goleiros, 2 zagueiros, inclusive um que é o Xandão, 2 volantes, Carlão e Hertal, 2 meias e um atacante, o Anderson Cavalo, que eu não sei se esse aí dá coisa, mas vamos lá. O Imperatriz, ele também teve um destaque, ou teve, né? Porque não chegou nem a jogar muito. Quando ele foi notado, já vieram os portugueses de Portugal e o compraram, que foi o Portimonense, o tal do Matheus João. Então, o Imperatriz, ele não tem muitas notícias do Imperatriz por causa desse elenco que teve esses casos de Covid, inclusive até o jogo adiado. Então, essas são informações de Imperatriz que ano passado atrapalhou um pouquinho a gente, né? Vamos ver se esse ano a gente passa por cima aí. Na verdade, quem atrapalhou a gente foi a gente, né? Ano passado. Exato. Ô Maurício, tire-me uma dúvida aí. Não, a primeira observação, Paulinho Kobayashi, que foi jogador de futebol, se destacou um período no Santos, ele era um reserva imediato, naquele time que tinha Galo, Carlinho, Daci, Ranieri, Guga, Almir, e aí ele era um reserva imediato. Veja, esses casos de Covid do Imperatriz, então o Imperatriz só vai jogar na rodada número 4, porque a quarentena, na faixa 15 dias, e você tem 12 atletas do seu elenco, vão fazer quarentena, então eles não vão jogar a próxima rodada, que é dia 15, não vão jogar a terceira rodada, que é dia 22, só volta a jogar com Santa Cruz no dia 29/8, se for obedecer os 15 dias de quarentena, obviamente. Né? É complicado. O campeonato vai ser bronca, viu?
porque vai ser uma rodada, uma aqui, ou um joga pela 10ª rodada, o outro joga pela segunda, vai ser uma confusão. É isso aí. Infelizmente, nós estamos passando por essa questão de pandemia, né? E o campeonato periga realmente É verdade. nem acabar. Porque, como a gente está vendo aí, várias equipes perdendo jogadores, várias equipes tendo jogos adiados. Ô A situação Maurício, está e assim, complicada realmente. os jogadores do Imperatriz souberam do resultado do exame, que fizeram 2 dias antes, quando já estavam em Campina Grande. Isso. Então, se for para cumprir o protocolo, eles Isso. tinham que ficar 15 dias em Campina Grande, isolado. Aí, se Isso se mesmo. não vão cumprir esse protocolo e vão voltar para o Maranhão, eles vão voltar contaminados, e nesse caminho, é uma coisa complicadíssima ver esse campeonato. Sem falar que pode contaminar, Não, sem eles falar que pode ficaram em contaminar Campina o resto Grande. da delegação, né? Pois é. Isso. Eles ficaram em Campina Grande, estavam aguardando uma posição da CBF para saber o A que gente ia teve algo acontecer com parecido eles. Goiás e São Paulo, né? Exatamente. O São Paulo estava dentro de campo até, né? Uma das coisas que a gente está vendo que tem que mudar é o horário e dia de recebimento desses exames. O clube não pode receber o exame faltando meia hora para acontecer o jogo. É uma logística esquisita. É verdade? Eu acho que a CBF está revendo algum protocolo aí, justamente por conta desses 2 jogos do final de semana. Inclusive, vendo a possibilidade também do protocolo determinar uma quantidade máxima, sabe, de jogadores. Porque você tem 3 jogadores, tem 4, tem 5. Colocar um teto ali, até 3 jogadores vai ter jogo. 10 não tem mais como, 7 não tem. Então, eles estão mexendo aí, é tudo novo para todo mundo, né? A gente nunca passou por nada parecido. Justamente. Professor Reginaldo Cabral, fale sobre a Jacuipense, meu querido. De Riachão do Jacuípe, a 186 quilômetros de Salvador, pertencente a uma extensão, não é, da região metropolitana de Feira de Santana. É um clube, a cidade de Riachão do Jacuípe tem 33 mil habitantes, ou seja, não é um clube que tem uma pujança futebolística. Se todos os habitantes da cidade torcessem para a Jacuipense, eram 33 mil torcedores, no máximo. É um clube, basicamente, de formação, fez parcerias com Bahia para fazer os seus treinamentos no Fazendão, e, não usufruindo da estrutura do Bahia, e está recebendo agora alguns jogadores desse Sub-23 que a gente falou, do Vitória, que foi terminado devido à pandemia. Ele foi acabado o Sub-23 Vitória, então alguns nomes foram cedidos ao time do Jacuipense, que estreou em casa contra o Remo, perdendo de 2-1. Num jogo terrível, de baixíssimo nível técnico, mas que a Jacuipense poderia ter vencido a partida. A Jacuipense fez 1-0, o Remo atacou com a bola na trave, empatou o jogo. Depois a Jacuipense teve a chance de fazer o 2-1, perdeu o pênalti, o centroavante telegrafou, e o goleiro do Remo pegou. Logo após a perda do pênalti, o mesmo centroavante fez até uma conclusão interessante, e a bola por pouco não entrou. E aí, aos 49 minutos, o craque, entre aspas, Marcelo, Eduardo Ramos. Eu falo craque porque aqui já tem status de craque, um eterno banco do Corinthians. Ele veio fazendo uma jogada, mas ele era novo. Quando ele veio para cá, ele tinha 21 anos, se não me engano. Ô, professor. Diga. Ele ganhou
na velocidade e no corpo para o lateral esquerdo da O Jacuipense. lateral esquerdo fez o facão, né, o facão cortou para dentro e bateu. A bola entrou na lateral da rede. Era 48 minutos e 49 segundos. Acabou o jogo, venceu. Não é um time que se espere grande coisa, é um time que vai lutar pela manutenção na Série C. A Série C já está de bom tamanho para Jacuipense, mas é justamente nesses times que a gente tem que ter cuidado. Porque esses times, eles não têm a gana de querer subir. E o Santa Cruz gosta, o né, objetivo de professor? querer subir. Mas não se pode perder ponto daí. Perder ponto para time feito Jacuipense é fatal na Série C. É fatal. Você pode perder ponto para um adversário direto, para um Paysandu, para um Remo. Isso está dentro da normalidade. Ponto para Jacuipense, para Imperatriz, times que, para eles, a Série C está num nível agradável, aceitável, aí é complicado. Gerailton, falar agora do Manaus, meu querido. Diga lá o que é que você conseguiu apurar e o que viu do Manaus nesse início da Série C. O Manaus é o time da moda de Amazonas, né? É um time novo, né? Fundado em 5 de maio de 2013. 7 anos o clube tem. Né? Em 2013 ele já foi campeão da Série B do Amazonense e já subiu para a Série A do Amazonense. E é tricampeão, né? 2017, 2018, 2019. É um time com gestão empresarial e, como eu falei, é o time da moda, né? Porque nós temos times tradicionais ali no Amazonas, né? Nós temos São Raimundo, que é um time centenário. Nós temos o Nacional, que é outro time centenário, e o Fast Club. Eu lembro, né? não, Quem sinceramente. lembra do Fast Club? O Rio Negro, viu? Rio Deus Negro é e mais. Nacional. Rio e Nacional, né? Olha Os aí. dois mais tradicionais. O Fast Club tem uma ligação pop filosofante com o Santa Cruz recentemente aí. Mas aí, voltando, né? O Manaus é o time da moda, né? Como eu já falei, foi o primeiro jogo agora, pós-pandemia, porque o Amazonense parou desde de março e tá um imbróglio lá muito doido, né? Porque o Manaus ganhou o primeiro turno, né? E no segundo turno parou na terceira rodada. Só que aí o Amazonas, que é um clube novo também, só tem 1 ano de existência, que subiu para a Série A do Amazonense o ano passado, que tem como diretor, técnico, gandula, médico, Lecheva. Pode Quem pular essa lembra parte aí. Quem lembra? Não lembro. Gerailton, E aí tá Tá esse venenoso. imbróglio, porque o que acontece? se você Oi, trouxer Maurício. outra lembrança, já falou do Fest, já falou do Lecheva, a sua cota bateu. Corta o viu? microfone dele Cara aí. venenoso, mano. Então, então o que acontece? Tá parado, né? Tá cancelado. Tá um rolo muito grande lá do Amazonense, porque o Manaus entende que tem que ter uma final, que ele ganhou o primeiro turno e o segundo turno está em aberto. E o Amazonas diz que ele tem que ser o campeão porque ele soma todos os pontos e dá mais pontos do que o Manaus. Ele tem 24, o Manaus tem 22. Então tá nesse imbróglio, a Federação Amazonense não sabe o que faz, porque tem a questão de indicar os representantes para as competições nacionais em 2021, então tá nesse imbróglio lá, né? É bom lembrar que o Manaus é conhecido como Gavião do Norte. Gavião do Norte. Então, o que acontece? Fez o primeiro jogo, sábado, né, contra o Vila Nova, em casa, na Arena Manaus lá. E a gente percebeu... primeiro nós percebemos que o gramado da Arena lá é um gramado relativamente alto e fofo. Não é aquele gramado ralinho, baixinho, que tem velocidade, mas mesmo assim, a gente viu um jogo muito veloz do Manaus. Eu tive cuidado de assistir esse jogo e vi um Manaus muito interessante, né? Propondo o jogo o tempo todo, marcação muito avançada, muito alta, né? E teve algum momento que o Vila Nova se enrolou ali, perdeu a bola justamente por uma marcação dessa,
E o cara saiu, e o Rodrigo Fumaça, né, que foi um jogador de 25 anos aí, que ele jogou no Sampaio Correia. Um ponta, né? Na verdade, o Manaus, ele tem 2 jogadores ali na frente que é uma correria, né? Você tem esse Rodrigo Fumaça, que já passou pelo Sampaio Correia, e você tem o Rossini, que é o craque do cara é time, muito antigo, né? velho. É o queridinho do Esse time, cara o é muito Rossini. antigo. É um atacante É. também. 35 anos esse cara tem. 35 anos. Mas aí você tem o que acontece. O Manaus ele joga no 4-2-4. Né? Na frente ele tem Janeudo, que é um cara que veio que passou pelo Ferroviário ano passado. Né? Tem 2 jogadores do Ferroviário, o Janeudo e o zagueiro Luiz Fernando. Tem 2 jogadores lá. Só que esse do meio para frente é muito interessante o Manaus. Né? Tem algumas jogadas ensaiadas nas faltas. Por sinal, fica muito claro que o gol dele é uma jogada ensaiada no segundo pau, onde o Rodrigo Fumaça entra e chapa essa bola, né? Um gol interessante. Só que aí o Vila Nova acabou empatando esse jogo, né? 49 minutos do segundo tempo. Faltava 1 minuto para acabar o jogo. O Vila Nova empatou esse jogo e arrancou de lá um empate. E esse empate fez com que o técnico caísse ontem. O Wellington Fajardo. Caiu ontem. Era um cara que vinha desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado. Né? Chegou, o time estava até mal no Amazonense, ele fez com que o time se recuperasse e se sagrasse campeão do ano passado, né? Tricampeão. Classificou o time para a Série C, né? Um acesso histórico aí para o Manaus. Tem um clube novo, né? Então, um acesso histórico. Perdeu para o Brusque na final, né? Teve públicos interessantíssimos lá na arena, na fase decisiva da Série D, 44 mil pessoas, para ter ideia. O estádio teve presente lá no jogo contra o Caxias, que foi o jogo do acesso, né? Não é o jogo do título, mas é o jogo do acesso. Mas aí o que acontece? O técnico caiu. Ô Gerailton, o Manaus está sem técnico. Oi. Diretoria de time grande não aceita qualquer derrota não, e qualquer empate não, Gerailton. Eu entendi a referência. O técnico cai mesmo. Pois é, rapaz. E o venenoso... Os venenosos somos nós. O técnico... um técnico com 47 jogos, 27 vitórias, 15 empates, 5 derrotas, das quais foram todas fora de Manaus. Mas no primeiro empate ele foi descartado, né? E tá uma confusão, porque aí ele abriu a boca, né? Ele começou a dizer que a diretoria nunca deixou ele mexer, nunca deixou ele escalar o time, ele pede um jogador, traz outro. É a gestão empresarial, né? Que a gente sabe, né? Então o técnico fica meio que refém também de colocar quem o empresário quer que coloque, precisa aparecer. Tem essa característica, né? Mas na verdade o diretor lá, o vice-presidente, o Giovanni, é impressionante, né? Vice-presidente como manda em clube de futebol, né? É o único lugar que vice-presidente tem valor, é em clube de futebol. O que acontece? O time estava ganhando de 1-0 para o Vila Nova e ele simplesmente, o técnico, tirou o Rossini, tirou o craque do time e colocou um lateral, um zagueiro, para fechar. Isso foi o suficiente para ter uma confusão depois do pós-jogo, porque veio o empate, né? Aquela história, você ganha o céu, você perde o inferno. No caso, empatou. E isso fez com que o técnico caísse, né? E nesse momento... Traz esse vice-presidente pro Arruda. Opa! Pois é, rapaz. Então, nesse momento, o Manaus está sem técnico, Maurício. E joga segunda-feira, dia 17, com o Botafogo da Paraíba, na Paraíba. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas o clima lá tá pesado. Eu tenho um técnico bom para indicar para ele. Quem será? Quem será? Gente, não cometam com Gerailton injustiça. Gerailton falou em Lecheva, mas o responsável daquela dolorosa perda do bicampeonato não foi a bola do pênalti para ser campeão estava nos pés de Neto.
Isso. Lecheva perdeu os pênaltis nas cobranças alternadas, mas Neto, se faz o pênalti dele, o último pênalti nas cobranças iniciais, o Santa Cruz tinha sido bicampeão. Como o Neto perdeu, aí houve as alternadas. Nas alternadas, Lecheva perdeu. Mas Neto tinha crédito naquela final. A bola Lecheva não tinha, não. não é no cabelo que ele tinha lá entrou. Isso mesmo. A culpa de Maurício tá assim venenoso, a culpa é de É vocês. convivência, né? Agora, Diga. Maurício, tem só mais um dado que é interessante do Manaus. Esse ano ele tem 15 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 1 derrota. 24 de gols prós e 8 sofridos. Eu fico percebendo o quanto o time na Série C empata. Não é só o Santa Cruz, não, hein? Pra você ver que a Série C não é tão ruim assim. Muito. Eu não sei se deve ser... Lembrada. Eu não sei se é a qualidade, gente, mas é isso, né? O Manaus é isso, é um novo aí A no ruindade é futebol, equilibrada na Série C. Da Série C, Fico pena. mas tem intenções de subir. Eu fico Senhores, com pena do Manaus. Mas o Manaus pela tem intenção de subir. quilômetros que ele vai percorrer para jogar a Série C. Ele vai a Fortaleza, é verdade, não é brincadeira não. ele vai a João Pessoa. Rapaz, é muita distância percorrida, viu? E volta, nem a volta, né? Pois é. É o time que mais vai andar. Professor, depender. Se ele passar de Mas é fase, isso. ele pode ir pro Paraná. Aí é bonito, hein? Será que é longe? Do sul ao norte. Do norte ao sul. Não é longe não, é perto. Mas, senhores, O Paraná é perto, gente, para com isso. chegamos ao fim do nosso Vamos para até logo. podcast e eu gostaria que vocês dessem os seus rápidos até logo para os nossos ouvintes. Belk, seu até logo, amigo. Mais uma vez, agradecer a todos os ouvintes do nosso podcast. Pedir a eles que retweetem, compartilhem lá nossas postagens, sigam lá no Instagram. Agradecer também aos amigos aí por mais um programa belíssimo. E vamos em frente e vamos para a próxima batalha, que é sair desse inferno que é a Série C. É isso aí, amigo. Gerailton, seu até logo. Queria agradecer mais uma vez. Paciência com a gente aí. Pedir para que compartilhem e coloquem para cima aí o podcast. A gente precisa de você, torcedor. É vocês que nos dão audiência. É vocês que dão credibilidade para a gente. Não somos os donos da verdade. Eu gosto sempre de repetir isso aqui. Nós somos torcedores, somos apaixonados, temos opiniões. Nós queremos ver o nosso clube em outro momento, num momento vitorioso. Queria mandar um abraço aí para finalizar, Maurício, se você me permite, para duas ouvintes especiais de Balneário Camboriú, Santa Catarina, a Jaqueline e a Nayara. Um abraço para as duas, elas são ouvintes assíduas aí do Aí podcast. tá certo. Muito obrigado, senhoritas. Professor Reginaldo Cabral, seu até logo. Gente, mais uma vez, obrigado, né? Bom programa. Participe dos nossos grupos, compartilhem, participe dos grupos, inclusive para sugerir pautas, né? E lembrar, aproveitar o espaço, lembrar que no dia 5 de setembro nós estaremos fazendo a nossa estreia como comentarista de jogo, né, de campo, na Rádio Tropical, acho que no jogo Santa Cruz e Vila Nova. Olha aí. Que é isso, Vamos gente? prestigiar o nosso professor. Olha aí, rapaz. Pois é. Do Beberibe 1285 para o mundo. Tá vendo aí? Ô, Francisco. Pois é, rapaz. Sim, Parabéns, você merece. sim, Maurício. Francisco. Obrigado, meu. Diga a alcunha do professor qual é o comentarista, o quê?
maldosos andaram comentando aí no WhatsApp, maldosos, certo? Eu não sei dizer quem foi. Estavam dizendo que o professor é o comentarista da palavra sexualizada. Eu repudio esse tipo de brincadeira, mas já que você me perguntou, o pessoal estava com... Agora, é o representante nosso que a gente vai ter na imprensa e a gente fica com essas brincadeiras. Né? Obrigado. É verdade. Que orgulho, Nós hein? vamos realmente parabenizar o professor, Agora é porque a gente sabe a qualidade dele, né? E sabe que ele merece realmente esse espaço que está tendo na crônica esportiva pernambucana. Parabéns aí, professor. Obrigadão. Muito bom. Francisco, amigo, seu até logo. Pronto, eu O sarrafo vai vou ficar me mais despedindo alto mais uma ainda. vez, agradecendo aos amigos, tanto que estão participando do podcast, como aos ouvintes, e repetindo os pedidos para que compartilhem, para o trabalho ficar mais conhecido. Vou fazer um pequeno acréscimo sobre o Ferroviário, que eu esqueci de dizer o próximo jogo dele. Vai ser contra o Remo, próximo domingo, dia 16, às 18 horas. Remo e Jogo Ferroviário muito bom pra vai assistir. ser lá em Belém. E outro detalhe, eu vou aproveitar para repudiar que no último podcast soltaram uma calúnia aqui, dizendo que a minha ausência se devia ao fato de estar me alimentando de um bode chamado Fabiano. Isso é mentira, viu? Isso é mentira, isso compromete a seriedade do programa. Mas ainda assim eu agradeço aos amigos pela participação. Foi um capão. Foi um pirão de capão. É verdade. Então, senhores, queremos realmente agradecer e abraçar cada um de vocês. Sintam-se abraçados. Nós agradecemos demais a audiência de cada um de vocês. Esse podcast foi longo. Se você chegou aqui é porque você realmente gosta de ouvir falar do Santa Cruz. E Deus abençoe a todos vocês. Nosso até logo. E viva o Santa Cruz Viva! Futebol Clube. Sai, sai, Timbu, deixa de prosa, ó seu leão. Periquito, cuidado com lotação. Quem matou pássaros pretos, tricolor é tradição. Santa Cruz, nunca mais essa vitória.